No Acre são 7 horas mais 10 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 20 de dezembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que tudo aquilo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, que veio prestar contas desse ano de 2017, as ações da prefeitura, todo o trabalho que foi realizado por lá. Prefeito, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tião. Quero aproveitar e também dar um bom dia às pessoas que estão em casa. Obrigado por nos dar essa audiência aí nessa manhã. Eu lhe perguntei antes do intervalo, e o senhor fez um resumo rápido, 2017 foi um ano difícil? Olha, Tião, foi um ano difícil, sim. O Brasil tem vivido momentos complicados, principalmente no plano econômico, na questão política. Nós estamos há 3 anos que o Brasil está vivendo uma recessão técnica, que é um PIB negativo. Tecnicamente, essa é a maior recessão da história que o Brasil viveu desde a década de 30. E a população, o povo brasileiro sabe que está todo mundo tendo que se ajustar, né? A crise acabou chegando, do ponto de vista econômico, praticamente na casa de todo mundo, né? A ponto da gasolina chegar a quase R$ 5 agora. Quase R$ 5. E os outros preços. E aumentos consecutivos, hein? Então, isso também tem reflexo no poder público. A arrecadação diminui, você tem uma pressão sobre os serviços públicos, né? Tem que estar apertando o cinto, ajustando para poder manter serviços essenciais. Então, foi um ano bastante desafiador. É nessa hora que o administrador é levado à prova, né? Porque administrar com recursos é fácil, difícil é você poder administrar na dificuldade, como é o que a gente viveu esse ano. Prefeito, eu falava com o senhor antes do intervalo, que na quarta-feira passada foi aprovado ali pela Câmara de Vereadores o PCCR de várias categorias, educação, saúde, administração e RB Trans. Por exemplo, o caso dos servidores da educação, eles tiveram ali um reajuste, depois de quase 6 meses de negociação. Foi uma forma responsável de não dar o aumento que eles pediam naquele momento? Olha, primeiro, Tião, eu quero deixar o meu abraço e a minha gratidão a todos os mais de 7 mil servidores da Prefeitura. O prefeito não trabalha só, tem uma equipe, eu tenho muito orgulho dessa equipe. Procuro ser exemplo, chegar cedo, ser o primeiro a entrar, ao primeiro a iniciar o trabalho, o último a sair, fazer a minha colaboração e sei do esforço de todos, né, os nossos servidores. Os planos que nós mandamos, na contramão da maioria das capitais brasileiras, a maioria das cidades não tiveram reajustes. O governo federal anunciou que não vai cumprir, congelou os reajustes que tinham até combinado, que não vai cumprir. E a prefeitura, o que não é bom. O que não é bom, obviamente. E a Prefeitura de Rio Branco, na contramão, claro que passou tempo negociando, porque olha o momento que nós estamos vivendo. Só do FPM, nós perdemos esse ano 22 milhões de perda nominal em relação ao ano passado. E como negociar num período onde as receitas estão diminuindo? Então, nós fizemos um esforço. O Cláudio Ezequiel, o Frank, a Márcia Oliveira, a Raquel, toda a equipe coordenou esse trabalho. E os planos foram aprovados. Claro que não é o ideal ou aquilo que a categoria, esperava na sua plenitude. Mas foi um esforço que nós fizemos com responsabilidade, porque você também não pode conceder um reajuste ou um reequilíbrio de planilha dá ponto de que você não consiga depois honrar esses compromissos. Então, a gente sempre tratou isso com responsabilidade, aprovamos os planos. Em relação à educação, a gente dialogou muito com os sindicatos, a gente conseguiu avançar num percentual, e que é um percentual que cabe dentro do orçamento do município. E é uma categoria, a educação, que está aumentando, 1.043 novos servidores, né? Nós demos posse a maior conjunto de servidores em um único momento esse ano, que foi em fevereiro. 1.043, você está com a informação correta, né? 1.043 novos servidores concursados na educação do município tomaram posse esse ano. Nós entregamos 3 novas creches esse ano. Rosa Linda, a creche do Genipapo, nós também entregamos. A creche ali do Oscar Passos, no Jacamim. Vagas? Abrimos ao todo 5.200 vagas. Nós, no acumulado, desde que eu assumi, 12 creches foram entregues. E nós temos mais 3 já semi-prontas, que nós vamos entregar no início do ano. Juarez Stavro, na parte alta, Jequitibá, no Calafate e Cidade do Povo. Então, nós vamos completar agora em fevereiro 15 novas creches, superando 6 mil vagas. E atingimos um índice na educação, que é o índice de oportunidade, já que nós universalizamos a pré-escola, 4, 5 anos, temos 25 mil crianças na rede pública de ensino, a 3ª nota do Brasil no índice de oportunidade. E somos a 4ª nota no IDEB. Então,
eu só tenho que agradecer e dizer uma coisa, John, já que nós estamos falando de servidor de primeira mão. A Prefeitura de Rio Branco é uma das poucas capitais que sexta-feira agora, até sexta-feira, vai pagar o 13º e o salário de dezembro. Nós vamos pagar as 2 folhas agora até sexta-feira, dia 22. Sexta? Exatamente. 13º e o pagamento do mês até sexta-feira. Até sexta-feira, dia 22, estou falando aqui de primeira mão para ti. Prefeito, na saúde, quais foram as dificuldades enfrentadas esse ano e quais resultados o senhor conseguiu, juntamente com toda a sua equipe, obter aí? O principal desafio que nós tivemos foi em relação aos repasses, porque quando cai o repasse do FPM, nominalmente a gente também tem uma queda no SUS, né, que são verbas vinculadas do ponto de vista das receitas da União, que são vinculadas ao imposto de renda e ao IPI. Parte dessa arrecadação é partilhada entre os estados, que compõem o SUS, que compõe o Fundeb para a educação e que compõe o Fundo de Participação. Então, manter a estrutura funcionando com essa situação foi um desafio. Nós tivemos que apertar o cinto. Aliás, Tião, nós estamos já sem furo já, de tanto que a gente apertou esse cinto. Mas nós temos que comemorar muito na saúde. Inauguramos a unidade nova do Cadeia Velha, inauguramos a unidade nova do Triângulo, fizemos de 2013 para cá 26 novas unidades de saúde. Tem unidades em construção? Rio Branco tem unidades de construção. Rio Branco não tem nenhuma unidade de saúde funcionando em casa alugada. Quando eu assumi eram 27. Isso é uma economia grande, né? Quase R$1 milhão por ano de aluguel nós economizamos. Todas as unidades têm acessibilidade, ambiente climatizado, tem o consultório médico. Antigamente eram casas que estavam adaptadas. Demos sequência ao trabalho que o prefeito Angelim começou. E iniciamos novas obras. A URAP do São Francisco, a unidade da Vila Manuel Marques, a unidade do Albert Sampaio, que está quase pronta. Iniciamos, nem fizemos o ato, mas iniciamos a unidade do Aeroporto Velho, lá onde o presidente é o Negão, né, nosso amigo Negão do Aeroporto Velho. Então nós temos novas unidades e vamos entregar agora no final de fevereiro a unidade do Mutambo, ali na entrada do Quixadá. Então serão mais 5 novas unidades e nós completaremos 31. O Barral e Barral, o segundo e o terceiro andar, com a saúde especializada, nós temos um atendimento voltado para a mulher e para a criança. Realizamos mais de 1.800 ultrassons só no Barral e Barral. Fizemos esse ano 7 mutirões odontológicos, foram 8.000 procedimentos que a gente atendeu em várias regiões da cidade com atendimento. São quase 80.000 exames que agora a gente manda pela internet, no smartphone, porque a gente implantou um sistema, digitalizou a tecnologia a serviço do cidadão. E eu quero mandar um abraço aos amigos da Cidade do Povo, que agora, dia 1º, honrando minha palavra, a unidade que era uma UBS, passou a centro de saúde, nós ampliamos a equipe, agora a coleta é feita lá na Cidade do Povo, porque as pessoas tinham que se deslocar para fazer a coleta. Só para que as pessoas entendam, prefeito, qual é a diferença entre a unidade básica de saúde e o posto de saúde? A UBS ela tem um regime de funcionamento, de horário, de equipe. O centro de saúde já eleva a categoria. Então, por exemplo, na unidade UBS nós não temos a coleta para exames. Já agora, no centro de saúde, que foi implantado na Cidade do Povo, a gente tem a coleta. Para isso, nós temos que ampliar a equipe para fazer a coleta de sangue para o exame. Nós temos também um reforço de equipe, mais um médico, enfermeiros, auxiliares, ampliamos os nossos agentes comunitários de saúde, ampliamos o horário de funcionamento, então ela funciona ininterruptamente até o final do dia, abrindo 6h30, 7 horas. Então a gente ampliou o serviço. E lá na Cidade do Povo também, a gente agora dá posse à equipe de dentista, porque o dentista tomou posse, mas não se apresentou, chamamos o próximo do concurso, mais alguns dias também o serviço odontológico vai iniciar o funcionamento. Acredito eu que uma grande conquista da Prefeitura na área da saúde, que nós mostramos aqui no Bom Dia Rio Branco, foi a redução significativa dos casos de dengue. Em 2010, por exemplo, nós tivemos praticamente uma epidemia com quase 32.000 casos. Exatamente. Agora, em 2017, apenas 295 casos. Por que se deu aí? Como foi que se deu essa redução? Tião, muito trabalho. Começou com o prefeito Angelim, lá em 2010, um procedimento, o governador Tião Viana, a gente deu sequência a esse trabalho, viemos caindo, a ponto de sair de 32.000 para 295 casos. Tivemos um apoio muito grande da população, as campanhas todas. Nesses 5 anos que eu estou prefeito, todo dia 2 de janeiro a gente lançou a campanha, então estava na virada do ano, né, ainda naquele momento de transição, nós já estávamos lá dia 2, 5 da manhã, lançando o combate à dengue, a ação de inverno, recolhimento de entulho, limpeza de igarapé, e nós não paramos de fazer isso. E esse ano a gente antecipou, nós lançamos lá no Calafate a ação de inverno, que normalmente a gente lança dia 2 de janeiro, esse ano a gente lançou no dia 18, né, André? E com isso, nós estamos o quê? Mobilizando equipes, e eu quero agradecer aqui os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, a equipe da Secretaria de Saúde e a nossa equipe também
da Censul. Com esse esforço e a parceria da população, a gente conseguiu reduzir. Nós saímos do mapa nacional do problema da dengue, zika e chikungunya, mas nós não podemos deixar de fazer o dever de casa. É no inverno que a gente tem, Tião, os maiores problemas. É difícil combater a dengue? Olha, eu acho que com o envolvimento de todos, nós temos uma grande parceria com o governo do estado, com o governador Tião Viana, com o envolvimento da população, não deixando água parada em vasilhames, em pneus, no fundo de casa. A população abrindo a porta da residência quando chegar um agente de endemias. Nessa parceria, tem que ter certeza que a gente vai conseguir manter controlado esse índice hoje que saiu de 32 mil para 295 casos. Prefeito, mudando para um outro segmento, vamos falar agora de transporte. Tivemos um verão, podemos dizer, curto. O inverno está chegando aí, não está tão rigoroso, mas pode, nos próximos dias, dar aquela apertada. E muito se fala na questão da infraestrutura das ruas da nossa cidade. Que existiam algumas ruas muito esburacadas. A prefeitura trabalhou para a recuperação dessas ruas, mas ainda existem ruas com bastante buraco. Por que não conseguiu chegar? Olha, Tião, eu queria assim, esse é um diálogo que eu faço muito franco com a população. Nós tivemos um encontro recente em Brasília e uma discussão que a gente tinha era o custo do asfalto. Hoje, quem produz asfalto no Brasil é só a Petrobras. O nosso asfalto vem de Manaus, de balsa, chega em Porto Velho, ele é embarcado em carreta para chegar até aqui. Porque é na refinaria, e a Petrobras detém o monopólio da produção do petróleo. Então, o custo hoje, assim como aumentou o diesel, que passou de R$4, aumentou a gasolina diversas vezes, que chegou quase 5, também aumentou o custo do asfalto. E somada a pedra nossa, que o asfalto é composto pelo asfalto, pela brita que vem lá do Abunanda, 200 e tantos quilômetros, nós temos um dos asfaltos mais caros do Brasil. A prefeitura, o custo médio de R$480 a tonelada. Esse ano, com tudo isso que a gente viveu, e esse ano a gente tem um boletim agora do dia 18, a média é 2.000 milímetros de chuva. Esse ano choveu 3.000, por conta daquele período no início do ano que em 100 dias choveu 75. Por conta disso, nós tivemos uma condição nas nossas ruas muito difícil, e eu reconheço. Né? Mas assim, nós aplicamos esse ano 30 mil toneladas de asfalto. Seria mais ou menos, se colocar em 8 toneladas por caçamba, dá quase 4.000 viagens de caminhão de asfalto. Mas a gente tem buraco nas ruas. A gente mantém corredores de ônibus, os principais acessos, mas tem buraco, eu reconheço. A gente não avançou mais por uma questão, primeiro, de orçamento. Você tem uma responsabilidade enorme de manter a merenda na escola, de manter os salários em dia, de manter o medicamento. A prefeitura não deve para a empresa de medicamento. Quando falta, é porque o fornecedor não entregou, porque a maioria dos laboratórios são do sul do país. De manter o funcionamento da limpeza, né, da coleta de lixo, que é um custo de mais de 1.100.000 por mês. Então, tudo isso tem que funcionar. E a gente não avançou mais por uma questão de orçamento. Agora, ainda hoje, nós temos 6 equipes da IMUB trabalhando. Ontem à noite estava trabalhando. Nós estamos fazendo 3 turnos para poder dar conta dessa situação, mas a gente vai continuar fazendo o trabalho da manutenção na prioridade. Mas eu reconheço, Tião, a primeira maneira de você enfrentar o problema é reconhecendo que ele existe. Reconhecendo que ele existe. O que mais o senhor destaca na área de infraestrutura? Olha, nós avançamos, vou dar um exemplo. Ali no Calafate, nós fizemos a emenda do Aroeira com Wilson Ribeiro. Não tinha, fizemos a galeria em concreto armado e hoje os 2 conjuntos estão ligados. Fizemos ali na Judite Paiva, na Habitasa, que era uma ponte de madeira, substituímos e implantamos uma ponte em concreto armado. Fizemos a emenda do Calafate com a Via Verde, chamado Ramal do Polo, a gente pavimentou também. A gente fez a infraestrutura ali no Jardim São Francisco, não sei se você conhece, ali, indo pela Travessa da Serra, para quem vai para o Tropical. A gente fez ali toda uma urbanização, quero mandar um abraço para o Anderson e para os moradores, seu Leonardo, ali daquela região. A gente também fez ali na Rua da Torre, que era uma ponte de madeira, a gente fez infraestrutura. Avançamos com a pavimentação de várias ruas na também parceria com o Estado. Também teve recuperação no Recanto dos Buritis de Tivemos passarela, recuperação, né, de 12 passarelas. Agora mesmo nós estamos trabalhando no Cidade Nova, no bairro da Base, ali no Alzira Cruz, ali perto do bairro do 15. Nós estamos trabalhando com passarelas. Hoje, daqui a pouco eu vou lá, nós estamos recuperando a ponte da Judia, que liga ali na Amadeu Barbosa, perto da Escola Manuel Machado. Estamos trabalhando na ponte do Quixadá, na ponte do Catuaba. Então, infraestrutura é todo dia, toda hora. E a gente vai continuar avançando. Estive semana passada na Rua da Fazenda, lá no Montanhês. Eu quero mandar um abraço para o de Souza, para o Zaqueu, que a gente está terminando nessa parceria tão importante com o governo, de fazer a principal
que é aquela região do Montanhês que sai e que em era frente o sonho dos moradores. A escola Pedro Martinello, que mora a família do Careca, aquele jogador que foi agora para o Cruzeiro, que eu quero mandar um abraço para ele, para o pastor também que acompanha. Então, a gente tem muita coisa boa que a gente fez na área de infraestrutura e vamos continuar trabalhando porque não pode parar. Né? Transporte coletivo. Câmara de Vereadores, através do seu líder lá, o vereador Eduardo Farias, apresentou um projeto da criação do Conselho Tarifário. Como é que o senhor vê essa situação do Conselho? Olha, é necessário? Na verdade, a gente não fez a criação, viu, Tião? A gente ajustou. Esse ano... Então não foi uma criação, já existia? Não foi criação. O Conselho existe há mais de 20 anos. A questão é que esse ano, quando foi a discussão da tarifa, e foi uma discussão muito dura, a juíza, ela determinou alguns procedimentos, porque a lei que rege o Conselho era uma lei muito simples. Ela não tinha o rito do processo. E acabou que o rito foi definido pela juíza. E aí o que nós fizemos, então? Nós transportamos para a lei aquele rito que foi determinado pela justiça. Senão, cada vez que fosse se discutir, ia haver uma discussão jurídica. A oposição levou a discussão que estava na Câmara e no Conselho para a discussão judicial. E isso cria uma instabilidade. E a própria oposição estava insatisfeita, dizendo que a prefeitura teria tirado o poder dos vereadores de fiscalizar. Eu vou explicar. Então, o que ocorre? Nós incluímos o portal da transparência. Hoje, Tião, se você entrar na internet, tem toda a composição da tarifa lá. Todas as linhas de ônibus, todos os custos da tarifa, porque a juíza pediu que colocasse e agora nós instituímos em lei. Independente do prefeito que tiver, o portal de transparência do transporte agora é lei e obrigação. Estava nessa lei que foi aprovada semana passada. Então, aumentou a transparência. Nós convidamos, sem tirar nenhum representante do Conselho, porque o Conselho tem da Associação de Morador, as federações da indústria, a Federação do Comércio, estudantes, todos continuam. Nós convidamos o CREA, porque a engenharia é onde tem a carreira de transporte, claro. E convidamos o Conselho de Contabilidade. Porque na hora de você discutir uma tarifa, o Conselho de Contabilidade vai nos ajudar a analisar a contabilidade das empresas, porque tem experiência, é o Conselho de Classe da Contabilidade. Então, esses dois conselhos foram incluídos. Então, o que nós fizemos? Nós demos um caráter mais técnico à discussão, que, na minha opinião, a discussão política de um assunto desse mais atrapalha do que ajuda. É só a minha opinião. A gente colocou, então, esses dois conselhos, a gente incluiu o portal da transparência e tinha uma lei inconstitucional que dizia que depois de toda a discussão feita da tarifa, tinha que ir para a Câmara analisar tudo isso que foi discutido. Agora tem uma situação, por que é inconstitucional? Porque o contrato, Tião, com as empresas, o contrato de concessão é com a prefeitura. O contratante é a prefeitura. Então era uma situação inconstitucional que a gente revogou essa lei, que já está em discussão no Tribunal de Justiça e Inconstitucionalidade. Foi só isso. Agora, os vereadores, eles têm pela lei orgânica e pela missão de vereador, eles têm o Conselho, a Comissão de Transporte, que é o vereador Railson, eles têm todas as instâncias de fiscalização, porque a Câmara é quem legisla e fiscaliza a prefeitura. Então, nós não tiramos nenhuma prerrogativa, até porque nós não podemos. Foi a própria Câmara que votou o projeto de lei. Mas a gente despolitizou. O nosso objetivo foi tornar mais técnico uma discussão que acaba atingindo quase toda a população da nossa cidade. Existe alguma previsão de aumento na tarifa de ônibus para o ano que vem? É cedo para dizer, porque agora pela lei as empresas têm que mandar uma comprovação com um estudo técnico para ser encaminhado e o Conselho, que agora tem o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Engenharia, tudo vai fazer análise. Então nós não recebemos ainda nenhuma provocação oficial em relação a isso. Mas os terminais de integração estão funcionando? Olha, nós conseguimos cumprir com muito esforço o nosso plano. O nosso plano era construir 5 terminais. Ficamos 20 anos só com um terminal que o senador Jorge Viana, quando era prefeito, implantou, o terminal urbano do centro. Aí fizemos na Ceasa, fizemos na UFAC, no Adalberto Senna, na Cidade do Povo e agora entregamos o terminal do São Francisco. Então hoje Rio Branco tem 5 terminais de integração de bairro, nós não tínhamos nenhum. Temos o terminal central, a bilhetagem eletrônica funcionando. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, passar o dia de um terminal no outro, porque todos são de integração, ela passa sem pagar nenhuma outra passagem. Sai do terminal do São Francisco, vai para o terminal central, vai para o terminal da Baixada, pode ir para o Adalberto Senna, tudo só pagando uma passagem. A gente conseguiu cumprir essa meta. Fizemos a reforma em 108 abrigos esse ano ainda, mesmo com essa dificuldade financeira. Abrimos uma linha nova para Baixa Verde, uma nova linha que foi implantada. Então, a gente continua a fiscalização, o monitoramento. Transporte é desafio todo dia, viu? Prefeito, um outro assunto, ainda relacionado ao transporte, que chamou bastante a atenção de toda a população de Rio Branco, foi um manifesto realizado pelos motofretistas. Por que eu estou lhe falando desse assunto?
porque a Prefeitura entregou 60 novas permissões para mototáxis. Os motofretes são pouco mais de 30 trabalhadores. Eles não poderiam ter sido incluídos nessas permissões de mototáxi e evitar todo aquele transtorno que vem acontecendo em Rio Branco de manifesto? Olha, eles tiveram manifesto, fecharam a frente da Prefeitura diversas vezes, a frente da Câmara. Quem governa defende o que está escrito na lei. Não tem outro caminho. O caminho é o caminho da legislação. Quando eu assumi, eu assinei um compromisso, que para mim é um compromisso de vida, de cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal. Quando o projeto de lei do motofrete foi encaminhado para a Câmara, eu recebi a comissão, antes deles se tornarem motofrete. Apresentei o projeto de lei para eles, olha, está aqui, esse é o projeto que está indo para a Câmara. Então, nada foi feito às escuras, pelo contrário, com muita transparência. Recebi uma comissão e disse, esse é o projeto que vai. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, que é o que rege essa questão de transporte, ele tem a modalidade do táxi, do mototáxi e do motofrete. O que é o motofrete? É o transporte de carga a partir do veículo da motocicleta. Motofrete. Então, uma coisa é o motofrete, a outra é o mototáxi, a outra é o táxi. Está bem claro isso no Código de Trânsito. Nós mandamos a lei, as pessoas fizeram o credenciamento conforme a lei. Só que o que aconteceu? Começaram a transportar não só carga, mas também passageiro. E essa é a discussão central. E o que eles alegam é que o RBTrans multa eles que carregam passageiro, mas não multa o mototáxi que carrega carga. Eu já disse, eu recebi eles 4 vezes na prefeitura. Depois, quando eles partiram para esse enfrentamento, e de alguma maneira até com ataques pessoais, aí quando começa a faltar o respeito, e eu não tenho problema com ninguém, viu, Tião? Porque eu não governo com rancor, governo com amor no coração, então eu não tenho nenhum tipo de sentimento que não seja o de carinho e respeito pelas pessoas. Mas aí quando entrou para ataques pessoais, para xingamento, aí eu me reservei o direito de colocar uma comissão para conversar, porque aí já passou do campo do respeito. O que eu disse para eles? Toda vez que eles verem algum mototáxi carregando carga, é só denunciar, porque todas as denúncias que nós tivemos, a gente apurou e a gente aplicou a lei. Inclusive, isso combinado com o sindicato dos mototáxis. Agora, o que a lei não permite é que o motofrete carregue pessoas, porque ele é motofrete. Então, essa é uma discussão que está aí. Em relação às concessões que foram feitas, é porque a lei estabelece um percentual de concessão de acordo com o número da população. Uma vez que a gente atingiu esse percentual, abriu 60 vagas. O que nós temos? Um edital público, deixamos o edital 30 dias na praça, divulgamos, qualquer pessoa se inscreveu. Eles poderiam ter se habilitado? Qualquer um poderia ser se habilitado. Agora, no caso do motofrete, para ele se habilitar, ele teria que abrir mão da concessão de motofrete. Porque não pode ter 2 concessões. Então, ele poderia, desde que ele abrisse mão. Passou a fase de habilitação, nós fomos para o sorteio público. Então, tudo foi feito às claras, com fiscalização, com órgãos acompanhando. Né? Então, assim, a discussão do motofrete é essa. Tem alguns motofrete que estão fazendo frete e estão trabalhando normalmente. A questão é que o Código de Trânsito não prevê que o motofrete também transporte pessoas. Essa é a discussão central. Na área de esportes, o que a juventude pode contar aí da Prefeitura de Rio Branco? Olha, esse ano a gente inaugurou a quadra lá do Jequitibá, muito feliz. Inauguramos o campo e a praça ali no Vitória. A gente inaugurou a quadra coberta lá na Jerusalém. Nós vamos inaugurar agora a quadra de grama sintética aqui no Adalberto Aragão, está quase pronta. Então a gente teve novos equipamentos, o campo lá da região do Esperança. Cada um desses nós até jogamos bola, viu, Tião? Porque eu gosto de jogar, o pessoal convida e eu vou. Teve o Copom também, né? E o Copom esse ano bateu todos os recordes, 166 times participaram. Quase 5 mil atletas. Lembrando que o Careca, que está no Cruzeiro hoje, que foi um dos líderes do Atlético nessa ascensão à Série C, jogou o primeiro Copom pelo Montanhês e foram vice-campeões. Né? Então o Copom também está revelando, né, grandes atletas, eu estou muito feliz. A gente fez competição de salão, fizemos competição, a Copa Gospel, a Copa de Salão masculino, feminino, Campeonato de Campo e várias outras competições esse ano. E nós vamos continuar apostando no esporte. Prefeito, o senhor já anunciou o pagamento do 13º salário e também do salário do mês de dezembro. E com isso a gente já lembra aí das festividades de final de ano, Natal, festa de Réveillon. Fale pra gente, vai acontecer uma feira natalina também no Ceasa, né, em alguns mercados. Como é que é essa feira? Nós temos tradicionalmente a Feira da Economia Solidária. Eu quero mandar um abraço aqui para o Carlos Taborga, para o Lira, que é o nosso secretário, também para o Henrique, eu estava reunido ontem com ele, toda a equipe da Economia Solidária, a Márcia. A feira acontece no Mercado Velho, a feira natalina, e se estende até a virada do ano. Então é a feira ali no Mercado Velho. Nós temos a feira natalina lá na Ceasa,
que começa a ser montada de hoje para amanhã e vai até o dia 25. Nós vamos ter o Réveillon, esse ano, mais uma vez, governo e prefeitura lá na base. Quero aqui mandar um abraço para a Rô e a Associação de Moradores. Então, nós vamos ter a estrutura na base do Réveillon, queima de fogos, e em frente à Gamileira, nós também vamos ter uma estrutura para receber as pessoas que sempre vão, dos 2 distritos, né? Então, está mantida a programação de final de ano na base, na Gamileira, a Feira da Economia Solidária no Mercado Velho e também a Feira Natalina. Prefeitura e governo juntos. Prefeito, não poderia deixar de recebê-lo aqui, e não falar de política partidária. Continua de pé a sua pré-candidatura ao governo do Estado nas eleições do ano que vem? Olha, Tião, teve até semana passada um episódio na internet, de pessoas falando. Acho que a gente tem que tratar as coisas com responsabilidade, né? Hoje em dia a internet é isso, fala-se tudo de todo mundo, né? As pessoas até me ligaram. Eu costumo dizer que a internet é uma terra sem lei. E a gente tem que tomar cuidado com as informações que chegam. Nós estamos, com muita honra, fomos convidados pela Frente Popular, pelo meu partido, pelo governador, pelo senador Jorge Viana, pelo presidente da Assembleia, e pela militância. O pré-candidato Ney Amorim, pela militância. Estou tratando isso com responsabilidade porque a missão agora é a prefeitura. Vamos respeitar o calendário eleitoral. A gente não pode antecipar a discussão eleitoral porque ela acontece no período da campanha. Mas é muito honroso o convite, eu aceitei o convite, nós estamos aí agora nos preparando para isso. Então, nós estamos mantendo firme. O que é importante, Tião, é manter princípios, que você não abre mão, respeito à família, a fé que eu tenho a Deus, e a gente seguir falando sempre a verdade, sinceridade, né? Ter pé no chão, porque se avizinha uma eleição muito difícil. A gente precisa entender que qualquer processo que você vai viver, você tem que ter humildade, você tem que saber que tem que cada vez mais dialogar com o povo, ser sincero, ouvir as pessoas. Esse clima de já ganhou de alguns não chega perto de mim, porque toda eleição no Acre é muito disputada. Ninguém ganha antecipadamente, né? A palavra diz que a humildade precede a honra. Eu vou fazer o meu trabalho, junto com a Frente Popular, andar, conversar, tentar fazer o melhor que puder, e a população é que vai fazer o julgamento, né? Prefeito, o senhor falou agora há pouco da questão da internet, que muito se comenta, assuntos que muitas vezes não têm fundamento. Logo depois que o senhor foi anunciado como pré-candidato ao governo do Estado nas eleições do ano que vem, ocorreu aquele fato da sua condução à Polícia Federal. Pouco depois, alguns sites noticiaram que o senhor estava colocando o cargo à disposição da Frente Popular, dando a entender que não concorreria mais nas eleições do ano que vem. Isso pode acontecer? Olha, Tião, primeiro eu queria dizer, olha como são as coisas, né? Ontem, o ministro Gilmar Mendes julgou que é inconstitucional aquele procedimento que houve lá comigo, que é a chamada condução coercitiva. Primeira coisa que eu queria esclarecer, eu já fiz até uma coletiva sobre isso. Eu sou a favor de todas as investigações, muito tranquilo em relação a isso, porque quem está na vida pública não tem mais sigilo. Bancário, fiscal, telefone. A nossa vida agora é uma vida que está voltada para o serviço público, então não tem mais sigilo. Todas as vezes que fui chamado a prestar um esclarecimento, e olha que foram mais de 44 processos nesse período, desde que eu assumi o DERAC, a gente foi voluntariamente. Olha, esclarecer sobre brita. Por que a brita é cara? Porque sai do Abunã, vai pela estrada. O aço sai de São Paulo, do Rio Grande do Sul, vem em carreta, tem que passar por rio, em balsa. Por que o asfalto é caro? Porque sai de Manaus, de balsa, entra numa carreta e vai. Tudo isso nós tivemos que explicar nesse processo todo, mas tudo foi voluntariamente. Dos 44, 39 já foram arquivados. Para minha surpresa, ocorreu esse processo, essa situação toda, nos últimos processos. Se tivesse me chamado, quantas vezes fossem as chamadas, eu iria voluntariamente, como foi em todas as outras. Não tenho nada a esconder, Tião. O que nós temos a mostrar é o trabalho que a gente fez. Quando eu assumi o DERAC, a estrada parava em Sena Madureira. No inverno, levava até 20 dias para chegar em Cruzeiro do Sul. Faltavam 54 pontes. Em 6 anos, depois de muito trabalho, nós fizemos a ponte do Purus, do Envira, do Tarauacá, do Juruá, que é a maior ponte do Acre. Fizemos outras 50 pontes. E hoje, que agora o DENIT está fazendo a manutenção, você faz a viagem em 8, 9 horas, uma viagem que levava 20 dias e que a estrada fechava no inverno. A mesma equipe que fez essa estrada ligou a 317 com a divisa com o Amazonas, que é uma estrada que está lá, ligou a Crelândia a Plas de Castro. Fizemos muitas obras nesse período. E sempre fui de maneira voluntária prestar os esclarecimentos, porque quem está na vida pública tem que prestar esclarecimento. A minha surpresa foi aquele processo. Inclusive, o que eu lamento é que depois que eu saí para ir lá prestar o esclarecimento, foi um grupo soltar fogos em casa. O Gael, que tem só 1 ano e 7 meses, estava lá tentando dormir, né? Assim, mas isso a gente entrega para Deus.
O fato é que aconteceu, eu prefiro achar que foi uma coincidência, lança no sábado e a operação ocorre na segunda, prefiro entender assim. E em relação a esse processo, eu estou inteiramente à disposição para prestar todo e qualquer tipo de esclarecimento. E nós estamos firmes nos nossos princípios, na maneira correta com que a gente sempre agiu, viu, Tiago? Mantida a candidatura, a pré-candidatura ao governo do Estado, os questionamentos vêm que o senhor, nas eleições de 2016, teria assinado um termo se comprometendo a não deixar a prefeitura para concorrer a um outro cargo. O que o senhor tem a dizer sobre Tiago, isso? esse termo está disponível na internet. O pessoal não verificou, porque foi um termo que assinei com a OAB e não diz isso. O que o termo diz era que não deixaria para assumir um cargo no Executivo. Se fosse convidado para ser ministro, para ser secretário de Estado, né, não deixaria para assumir um cargo em comissão ou de confiança no Executivo Estadual ou Federal. É o que diz, está escrito lá. Não um processo eletivo. Porque um processo eletivo, que é esse do ano que vem, quem vai decidir é o povo. Né? Então, quem decide o próximo governador é o povo. Com as bênçãos de Deus, é o povo. Né? Então, se quem quiser pegar o documento, está escrito lá, está muito claro. Prefeito, se o senhor for candidato mesmo nas eleições do ano que vem, o senhor deve deixar a prefeitura até abril. Qual o maior legado que o senhor deixa desses quase 2 mandatos à frente da Prefeitura de Rio Branco, caso seja o candidato? Olha, Tião, eu sou engenheiro civil, né? A formação que eu, minha vida toda, sonhei em ser. E, assim, muito além das obras que a gente fez, das 12 creches, agora serão 15, das 31 equipamentos esportivos, de ter trabalhado para que Rio Branco quase dobrasse, junto com o governador Tião Viana, as ruas asfaltadas da cidade, muito além das duplicações, da construção das unidades de saúde, eu acho que o maior legado foi a relação com o povo. Eu acho que a gente demonstrou à população que é possível o prefeito da cidade andar na rua, conversar com as pessoas, entrar na casa das pessoas. Eu até me emociono, né? É possível a pessoa tomar um cafezinho, conversar com uma pessoa mais humilde, né? Então, agora eu estou emocionado. Perfeito. Rio Branco, para a gente encerrar, que eu sei que o senhor também tem seus compromissos, Rio Branco completa no próximo dia 28, 135 anos. Que mensagem que o senhor deixa para a população do nosso município? Olha, uma mensagem de esperança, viu, Tião? Queria dizer que eu acho que o maior legado é essa relação sincera com o povo. O governante, o prefeito, o governador, ele tem que sentir o que o povo sente. A gente viveu uma alagação, que a água deu no peito, deu aqui, né? E a gente viveu isso juntos. A dificuldade, a celebração das conquistas, né? E Rio Branco tem muito que comemorar. Uma cidade maravilhosa que acolhe a todos com carinho. Nós vamos completar 135 anos e no dia 27 vamos entregar a Comenda, que é a homenagem que Rio Branco faz a grandes personalidades, pessoas que deram a vida, que trabalham por nossa cidade. E no dia 28 nós vamos ter uma sequência de ações que começaram no início do mês, porque esse é o mês do aniversário. Então, uma cidade que cresce, são 400 mil habitantes, mais de 200 bairros. Eu tenho muito carinho e agradeço a Deus e o povo de Rio Branco de ter tido a oportunidade, nesses últimos quase 6 anos, de cuidar dessa cidade tão bonita, tão acolhedora, de um povo que eu tenho muito carinho. Então, eu tenho certeza, a gente tem muito que comemorar. O Brasil vive um momento difícil, viu, Tião? Mas a gente enche de esperança, esperando que o ano que vem seja um ano sempre melhor do que a gente viveu. E a nossa cidade continue crescendo, se desenvolvendo. É o que eu espero, e o nosso povo cada vez mais feliz, é o que eu desejo a todos. Eu gostaria de agradecer sua vinda aqui ao Bom Dia Rio Branco, lhe desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, sucesso na sua gestão e que Deus abençoe grandemente. Eu é que agradeço, quero desejar um Feliz Natal também às famílias que estão em casa, quero também desejar um ano novo de paz, saúde, prosperidade a todos, é o que eu e minha família desejamos, e agradecer as pessoas que estão em casa. Muito obrigado. 7h44. Termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, 20 de dezembro, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que, se Deus quiser, Ele haverá de querer, eu volto amanhã com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, a partir das 6h30 da manhã. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus